Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre as nossas experiências no IFE. Temos como convidado o diretor Ricardo Agostinho, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos. Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou o Abner Nascimento. Eu sou a Aline. Eu sou o Thiago. E nós somos o IFSPcast. Então, a gente separou algumas perguntas para guiar a nossa conversa durante o podcast. E, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer, em nome de todos do grupo, a participação do nosso diretor. A primeira questão que a gente tinha separado é para perguntar um pouco para você sobre a sua formação. E pessoal, primeiro agradecer o convite, é muito importante participar com vocês. Esse trabalho é um trabalho excelente para a divulgação do nosso instituto, que precisa sim ser mais conhecido pela sociedade, para que a gente consiga em breve ter escolas nesse padrão acessível a todos os brasileiros merecem. Eu vou contar um pouquinho da minha história aí para a formação, que eu acredito que seja mais interessante, porque assim, eu comecei fazendo técnico em informática, fiz o técnico de informática em 2001, ali 2001, 2002, né? Foi ali nesse período. Aí eu ingressei para fazer o curso de Ciências da Computação. Eu me formei em Ciências da Computação em 2005 e depois eu fiz mestrado em Engenharia da Informação e agora eu estou fazendo doutorado em Engenharia Biomédica. Termino, se Deus quiser, eu vou terminar agora, até agosto mais ou menos, eu termino. E aí essa é a minha trajetória de formação durante esses meus anos de vida aqui. Acho que o principal ponto que a gente pensou quando a gente iniciou nesse tema é justamente a gente discutir sobre o IFE em si e sobre todas as características e todo o diferencial dele. A próxima questão que a gente separou é justamente o que você acha que é o diferencial do IFE? Quais são as questões e também contar um pouco sobre sua experiência como diretor do IFE. Legal, Luiz. O grande diferencial do Instituto é justamente a oferta de uma educação formativa, onde você, além de ter uma formação profissional, você tem uma formação cidadã. Isso é um grande diferencial, porque o aluno, o estudante, ele faz parte do processo ativamente. Então, constantemente ele é incentivado a participar, a contribuir. Então, o estudante está sempre muito envolvido no processo. É uma formação muito ativa. O estudante ele não simplesmente está ali sentado na cadeira para receber conteúdo, mas ele também tem essa responsabilidade de passar o conteúdo. Então, e aí como que faz para o estudante passar o conteúdo, né? Ele através de projetos de pesquisa, de extensão, onde o estudante ele tem a oportunidade de mostrar para a sociedade aquilo que ele está aprendendo no instituto. Essa integração ela é muito importante, ela torna a escola diferente por conta disso. O estudante constantemente está aplicando o que ele aprende em sala de aula nos diversos projetos que o Instituto proporciona e até na vida. Isso que é muito interessante também. O foco principal é uma formação onde o estudante pode utilizar os conceitos que ele aprendeu dentro do Instituto para aplicar nas demais etapas da vida dele. Então, não só profissional, não só essa questão de passar no vestibular. São importantes também, elas fazem parte, mas não é só isso. Então, o nosso foco é muito abrangente, e isso que torna o Instituto uma escola diferente. A minha experiência como diretor, eu já estou há 3 anos, indo para 3 anos e meio na direção do campus, e eu posso falar assim, é uma experiência única, porque você tem aqueles momentos de tristeza, você tem outros momentos de felicidade, isso é normal na vida de um diretor isso também acontece, só que assim, a satisfação em ser diretor ela é muito grande, porque você tem a oportunidade de ajudar as pessoas a melhorarem sua condição. Então isso torna o trabalho muito gratificante. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo,
às vezes a gente não tem final de semana, trabalha até a noite, mas só que quando a gente vai lá na formatura, vê alguém ali se formando, às vezes o primeiro a ter um diploma de ensino superior da família inteira, aí você olha e fala, vale a pena, porque assim, no meu ponto de vista, a escola hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior projeto social que um país pode fazer. Então, a escola, ela tem uma importância absurda na vida de um cidadão e ela melhora consideravelmente a qualidade de vida de um país. Ela realmente inclui as pessoas. Então, o conhecimento, essa interatividade, a saber aceitar e trabalhar com tudo que é diferente na sociedade e tratar isso de forma que tudo se torne igual, isso é único. E o Instituto tem essa característica, e isso é o que nos motiva a trabalhar por uma educação de qualidade e uma educação justa para todo mundo. Ô, Agostinho, eu acho que uma coisa muito interessante do Instituto é que ele é realmente muito acessível, né? As pessoas, ela pode ter uma renda muito baixa, mas quando ela chega no Instituto ela tem acesso a auxílios, ela tem acesso a bolsas. O Instituto, ele disponibiliza estágios em outras empresas, ele divulga, e mesmo que a pessoa ela tenha dificuldades no começo ali, o Instituto ele provém, ele consegue ajudar as pessoas a se manter na escola para ter uma qualidade de vida bem melhor quando ela se formar. Exatamente, Abner, isso é importantíssimo, porque assim, a gente tem que analisar o seguinte: nem todas as pessoas que estão lá no Instituto, elas têm a mesma condição financeira. Então, quando a gente fala de uma educação inclusiva, você tem que prover tudo aquilo que é necessário para que o estudante se sinta bem na sala de aula, entende? Então, eu não posso, por exemplo, ter um estudante que está com fome dentro da sala de aula, ele não vai desenvolver bem, ele não vai conseguir fazer seu máximo. Eu não posso ter um estudante que está preocupado se amanhã ele vai ter dinheiro para conseguir vir até a escola, porque isso também não vai. Então a gente tem que tirar todas essas travas para que quando ele chega no ambiente da sala de aula, ele esteja no melhor, que ele desenvolva da melhor maneira possível e que essa educação ela realmente seja proveitosa para a vida dele. Então o que você falou é essencial. O Instituto é realmente uma escola inclusiva e o modelo do Instituto, claro que é um modelo que precisa de melhorias. Todo modelo ele vai amadurecendo com o tempo, ele vai melhorando. Só que é uma escola que deveria ser o padrão do país inteiro e a partir dela a gente ter outros pontos de melhoria. Isso seria o mundo ideal, se todos tivessem acesso a uma escola nesse nível, nesse porte. Agostinho, eu acho que assim, que o IFE, ele não é só incluso nessas partes da bolsa e da auxílio para as pessoas que não têm. Ele também é muito incluso porque nele a gente sente que é o nosso lugar de fala, porque muitos alunos, como a gente vê, que a gente participou de palestras lá, muitas palestras são feitas por alunos, como no Dia da Mulher, foi alunos que programaram, né, o evento. Eu acho que esse é o que faz a gente se sentir à vontade, além da liberdade que a gente tem lá dentro. É muito diferente das outras escolas, a gente tem uma liberdade que é fora do comum. Democracia, né? Tipo, tudo que a maioria das coisas que acontece na escola geralmente passa pelo olhar dos alunos, né? A gente consegue ver que a escola tenta ouvir o que os alunos acham, não é só lá a direção e a gente tem que obedecer tudo. Eu acho isso muito legal. Nesse momento de pandemia, você vê isso claramente, né? A escola falou, não, vai todo mundo voltar para ter aula, ou ninguém vai voltar. Se uma pessoa ficar com dificuldade, a gente não vai voltar. Eu não sei se a pessoa que está ouvindo esse podcast, está ouvindo nesse momento de pandemia, que é em 2020, a gente estava mais ou menos em julho, né? Começou julho. Junho. Então, o Instituto não está tendo aula agora, mas é porque a escola chegou à conclusão que as pessoas não era todo mundo que tinha acesso. E a escola é uma escola inclusiva, né? Eu acho que justamente é isso que a Maria falou. Essa liberdade que o Instituto dá para os alunos é uma das coisas que mais ajuda no crescimento pessoal e na gente se sentir à vontade realmente
nesse ambiente, porque a gente se sente responsável e realmente cria esse senso de correr atrás das coisas. E a gente sabe que se a gente se colocar, a nossa voz vai ser ouvida. Mano, eu acho que o Instituto pra mim é meio que uma nova porta, tá ligado? Porque, tipo, quando eu estudava no ensino público, fundamental, tipo, eu via toda vez minha mãe falando comigo que queria colocar eu num ensino privado, tanto eu quanto os meus irmãos. E eu não entendia o porquê daquilo. Porque, sei lá, eu era uma criança, tá ligado? Tipo, isso pra mim não fazia muito diferença. Mas quando eu consegui entrar na federal, eu percebi o quão atrás eu estava dos outros alunos que tiveram acesso, tá ligado? A um ensino melhor. E o Instituto veio aí pra mudar isso, tá ligado? Porque mesmo eu estando muito atrás, eu tinha professores que me ajudavam, eu tinha horários de atendimento com tudo que eu tinha dificuldade. Então, pra mim, deveria ser um padrão isso nas escolas brasileiras, porque infelizmente não são todos que têm acesso a essa mesma fonte. Não, então, a qualidade de ensino no Instituto é bem melhor. Eu não consigo me lembrar, eu acho que o Agostinho ele é melhor pra falar sobre isso. Teve o resultado do PISA, se não me engano, foi em 2014, né? E a rede federal do Brasil, a rede de institutos, ela ficou lá em cima com relação à rede estadual e rede privada. O Agostinho pode falar melhor disso do que eu. Na verdade, hoje, a gente, nos últimos resultados do PISA, os nossos números são comparados à da Coreia do Sul, que está aí entre as 10 melhores escolas do mundo. Então, a gente tem uma Coreia do Sul em termos de educação dentro do Brasil. Isso é pouco explorado, porque assim, a gente aqui, se a gente for contar a rede federal como um todo, no Brasil inteiro, a gente tem aí por volta de 1 milhão de estudantes. Mas se você analisar, isso é pouco, porque um país que é tão carente de uma educação de qualidade, se a gente conseguisse expandir a rede, já pensou se todos os estudantes do ensino médio, pelo menos, né, pudessem ter acesso a uma rede de educação assim? E é o que o Calixto falou. Vou até fazer aqui uma fala. Eu estudei em escola pública até o ensino médio. E eu tentei entrar tanto na ETEC quanto na Federal. E eu não consegui. E eu fiquei muito atrás. E eu não tinha essa noção. Porque eu sempre me considerei um bom aluno. Mas, poxa vida, quando eu fui fazer para ter acesso a essas instituições, que sempre foram instituições de volta, eu não consegui. Então fiz vestibulinho, depois no vestibular também não consegui. Na época não existia as cotas para estudantes de escola pública, então a gente sempre falava, poxa vida, a Federal é uma escola só para quem estudou em colégios particulares, e era isso que acabava acontecendo mesmo. Não tenho nada contra quem estudou em colégios particulares, mas normalmente quem estuda em colégios particulares tem melhor condição, e um serviço público ele deve ser utilizado a igualar as condições, igualar condições de saúde, de segurança, de educação, entre outras coisas. Então, o que o Calixto falou é uma verdade, o Instituto tem sim essa característica. Só vale destacar também que nas outras escolas públicas existe uma dificuldade muito grande porque eles não têm o mesmo investimento que nós temos. E não dá para fazer educação sem investimento. Uma educação de qualidade, ela é cara. Só que ela é cara num momento e no segundo momento ela se torna barata, porque você tendo pessoas com uma formação adequada, você tem um país melhor qualificado também, em vários sentidos, em vários aspectos. Então, esse destaque vale fazer, e foram muito boas as falas de vocês aí. Isso que você falou me fez lembrar em 2018, quando eu fui prestar a prova da ETEC. E eu lembro que eu era, entre os alunos da minha sala no Fundamental, era entre os melhores. Era eu, o Fábio e o Heitor, que hoje em dia estudam comigo no Instituto. Mas eu lembro que quando eu fui fazer, eu me deparei com questões que eu achava muito difícil e que eu nunca tinha visto na minha escola. E eu percebi que mesmo eu estando à frente das pessoas na escola pública, eu estava ainda muito atrás das pessoas da escola particular.
Isso é um problema. No começo desse ano, eu e o Caliço, a gente foi fazer uma entrevista ali num colégio. Um colégio, ele fazia a intermediação entre as empresas e as pessoas que estavam se candidatando para a vaga, né? Que é o ENIAC ali em Guarulhos. E foram algumas pessoas também que estudaram, já se formaram no instituto. E foi eu e o Thiago, que ainda a gente está estudando, estamos no segundo ano ainda, de 4 anos do nosso curso do ensino médio. E claramente você via que as pessoas do instituto se destacavam. Tinha um empresário lá que estava fazendo a seleção para a empresa dele. E ele ficou lisonjeado com as pessoas do instituto, porque a gente realmente sabia o que a gente estava falando. A gente tinha algumas pessoas lá que estudaram, né? Eles fizeram mecatrônica que nem a gente. E a atividade que você tinha que fazer era desenvolver um produto, né? E as pessoas que estudaram no instituto, estudaram mecatrônica, elas estavam falando sobre eletrônica, sobre tantas coisas ali. E também conseguiram envolver outras coisas sem ser a matéria. E o empresário que estava fazendo a seleção ali, ele ficou impressionado. Sem querer nos gabar, mas a gente mandou bem aquele dia. O empresário ficou impressionado. Eu falo isso porque eu lembro quando ele estava entrevistando as outras pessoas, ele ficou com uma expressão comum. Mas quando ele foi entrevistar a gente e ele viu que a gente tinha conhecimento naquilo que a gente estava falando, ele percebeu que a gente se destacou. Eu acho que a gente já pode ir para um tema que a gente já comentou um pouco, que é justamente sobre como a gente conheceu o IFE. Eu vou começar falando um pouco sobre a minha experiência. Antes, eu estudava em uma escola particular. E eu sempre fui muito apegado aos colegas que eu tinha na escola. Inicialmente, eu não conhecia o Instituto Federal. Eu conheci o Instituto Federal porque o meu irmão, ele tinha tentado entrar acho que em São Paulo, se eu não me engano, para fazer o ensino médio junto com o técnico. E desde então que ele tentou entrar, a minha mãe já queria que eu entrasse no Instituto Federal também, porque ela não queria que eu continuasse na escola particular. Então ela sempre quis que eu entrasse no Instituto Federal para fazer ensino médio. Só que inicialmente eu não queria, porque eu não conhecia o Instituto Federal. E eu pensava que ia ser uma coisa nova, que eu não ia conseguir encontrar as pessoas. Só que no final, eu teria me arrependido muito se eu não tivesse aceitado entrar. Porque realmente é uma experiência que muda muito. São muitas coisas que agregam muito pra gente e abrem nossos olhos. Ô Luiz, e seu irmão faz o ensino superior com a gente, né? Sim, ele tá quase terminando. Ele terminaria no meio desse ano. Só que com toda a questão da pandemia e tudo mais, acabou que, como as aulas estão paradas, ele ainda não terminou. Mas ele faz análise e desenvolvimento de sistemas. O irmão do Luiz estuda com a gente. Ele faz o ADS, né, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E é isso que é bacana também, vale destacar. O estudante, ele pode... Olha que bacana isso. Isso daqui é uma das poucas escolas... Na verdade, assim, se você analisar, a única escola do Brasil que pode ter essa possibilidade. Começa fazendo o ensino médio, vai para o superior, aí pode fazer pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Lato sensu é especialização, stricto sensu é mestrado. Ainda não temos em São Paulo, mas pode ser que no futuro a gente tenha doutorado também. Ou seja, o aluno pode começar no mestrado e terminar no doutorado estudando com a gente. Isso é importantíssimo. Olha o tanto de projetos que esse aluno pode desenvolver durante a sua estada no instituto. Tanto de projetos que ele pode oferecer para a sociedade. Então, vejam a importância de você ter uma escola desse porte. Imaginem se fosse possível no instituto, igual tem o Colégio Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, que faz parte da rede também. Ele entrar no ensino fundamental 1 e 2, né, e ele ir até o final. Bom, no Colégio Pedro II, o estudante pode entrar com a gente no fundamental. Olha que bacana, né? Isso é sensacional, né? Sem contar que os cursos que o Instituto disponibiliza são os cursos ali que a região também... Que a região ali ela tem uma demanda muito grande, né? Então, por exemplo, ali em Guarulhos, temos ali o curso de informática e de mecatrônica. Se você for para Campos do Jordão, você vai ter também ali o curso de turismo. Então, o Instituto disponibiliza profissionais para aquela região e você, muito provavelmente, você vai conseguir um emprego ali, você vai conseguir se manter. Você pode se especializar ainda, como o Agostinho falou, fazendo daqui a um tempo, quem sabe, até um doutorado aqui na região. E
Eu acho que também outro grande diferencial do IFE é, além da qualidade de ensino das matérias do currículo, existe uma grande disponibilidade de projetos e matérias extracurriculares que agregam muito para toda a nossa jornada. Como, por exemplo, existe o curso de espanhol, tem também de Libras, além de vários outros projetos que os professores vão disponibilizando ao longo dos anos. E também os grupos independentes, como o grupo de dança, o grupo de canto, o grupo do teatro e vários outros. Porque entra no assunto que vocês estão falando, que eu conheci o IFE porque os meus professores, eles começaram a falar, né, que foram umas pessoas divulgar na minha escola e os meus professores começaram a falar pra mim tentar. Só que o meu primo, ele já tinha estudado no IFE de Guarulhos, ele tinha estudado automação industrial, porque na época que ainda não tinha o ensino médio. Aí ele falou pra mim tentar, porque era uma escola muito boa. Aí eu gostei Aí eu tentei com... Eu não ia entrar sozinha, né, no IFE, eu tentei entrar com meus primos. Só que acabou que só eu passei. Eu até tentei em desistir, só que a minha mãe falou pra mim não perder uma oportunidade desse tamanho de ensino, né? Porque o ensino é muito bom. Aí eu não me arrependi de entrar. Gostei muito, na verdade. Então, eu conheci o IFE com um amigo meu, que uma professora de matemática nossa tinha falado pra ele. E aí ele acabou falando pra mim. Só que eu não me interessei muito, porque eu queria fazer a prova da ETEC, e eu fiz, na verdade, só que eu não passei. E aí, uma amiga minha, acho que uns 2 dias antes de acabar as inscrições, ela acabou falando pra mim que tinha se inscrito. E aí eu falei, não acredito que se inscreveu e falou pra mim. E aí eu fui lá e me inscrevi também, mas eu não sabia direito sobre o curso, nem sabia que era 4 anos. Me inscrevi e fui de cara logo. E aí eu fiquei muito receosa, assim, porque eu era muito apegada às minhas amigas da outra escola. E eu sabia que essa escola era boa, eu não sabia muito sobre a escola, mas eu sabia que era boa, só que eu não tinha noção que era assim, né, como é agora. Mas eu achei que eu não ia conseguir ter amigos assim, eu achei que eu ia ser muito sozinha, só eu e a minha amiga, porque eu sou muito tímida. E aí acabou que foi totalmente ao contrário, né, de amigos maravilhosos, e eu acho que é uma das melhores coisas, assim, que veio da escola, assim, pra mim. Sem contar que eu cresci muito como pessoa, assim, depois que eu comecei a viver naquele ambiente tão legal. Eu gosto muito de lá. Eu acho que uma característica, assim, da maioria das pessoas que se inscrevem no IFE é justamente a gente se inscrever com esse receio de não conseguir encontrar muitas pessoas e fazer muitas amizades, e geralmente se inscrever junto com outra pessoa. Eu me inscrevi, um dos únicos motivos que eu realmente aceitei e me inscrevi foi porque eu convenci um grupo de amigos para eles se inscreverem também, pra gente participar todo mundo junto. No final, 2 amigas minhas passaram, só que elas fazem informática, mas mesmo sendo de cursos diferentes, é ainda um contato, um conforto dentro do IFE. Mas acho que além delas, eu também consegui fazer bastantes amizades no IFE. E eu acho que tudo isso acontece porque todo mundo é meio que novo lá. Não tem muitos grupos formados e muitas amizades já definidas. Eu acho que isso abre uma porta para todo mundo se conhecer e não se excluir tanto. Eu acho que outra questão também, que eu acho que pode ser um tema para o nosso próximo podcast, é conversar, porque eu conheço algumas pessoas que são da ETEC, que estudam na ETEC. Eu acho que seria interessante a gente trazer elas para contarem sobre a ETEC aqui, a gente discutir, quem sabe fazer esse ponto, tipo, ETEC versus IFE, tipo, comparar os dois, acho que seria interessante. Bom, voltando aí ao ponto de como eu conheci o IFE, eu tinha me inscrito para a prova da ETEC, né, e aí uma colega minha, que também está no instituto, que ela passou, ela falou, nossa, por que você não escreve também pro instituto? Aí eu não conhecia, mas... Aí eu fui lá e me inscrevi também, era uma possibilidade, né? Eu resolvi aceitar, eu me inscrevi com o Instituto de Itaquá. Só que acabou que a inscrição deu indeferida, né? E aí eu perdi o tempo de recurso, eu não consegui me inscrever. E aí eu conheci o Campus Guarulhos, né? Que abriu um pouquinho depois, abriu acho que foi em novembro, dezembro, e eu me inscrevi.
E acabou que eu consegui passar no campus Guarulhos, que até eu achei bem melhor do que o de Itaquá, né? Porque era mais fácil pra mim me locomover e tudo mais, até que porque eu moro em Arujá. Então não sei se você conhece ali, mas Arujá é um pontinho bem assim distante da capital e um pouquinho longe de Guarulhos. Só que tem a rodovia Presidente Dutra ali que liga São Paulo ao Rio, né? E aí fica bem mais tranquilo de ir. Eu demoro média de 1 hora e meia. E é esse tempo que eu levo assim, eu acordo umas 5 horas, 4h30 pra chegar no instituto. Respondendo a pergunta do Luiz sobre como eu conheci o IF, eu estava no fundamental e eu tinha uma professora, que se chamava professora Vanessa, aliás, salve professora Vanessa, e ela me contava muito sobre o instituto e a ETEC, falando que tinha um ensino muito bom e que precisávamos ir para lá. No caso, ela falava para todos os alunos, mas mais especificamente para mim e para o Heitor e Fábio, por algum motivo. Eu lembro que eu me inscrevi primeiramente para o Instituto de São Paulo, mas infelizmente deu indefinido por algum motivo, mas vida que segue. E eu fiz a prova da ETEC, não passei, e me sobrou o Instituto de Guarulhos, que por algum motivo também naquele ano abriu inscrições um pouco mais tarde do que os outros. Então eu consegui me inscrever, passei, graças a Deus, e se eu passei, eu acho que eu devo muito também a essa professora que eu citei, porque se não fosse por ela, eu nem ia ter conhecimento do que é um Instituto Federal. Porque infelizmente a falta de informação é um problema muito grande, porque temos um instituto no Vila Rio e tem muitas pessoas que não o conhecem, muitas pessoas do bairro nem sabem que ali tem um instituto. E isso é um problema, na minha opinião. A gente já pode entrar em um tema também que é bem interessante, que é mais direcionado ao Agostinho, que é sobre a sua experiência como professor em outras escolas, em outras redes de ensino. Quais são os pontos principais que você pode contar pra gente sobre isso? Legal. Assim, eu dei aula formalmente na ETEC, São Paulo. É aquela que fica perto do Instituto também de São Paulo. E assim, lá tinha sido uma experiência também excelente. Os estudantes também são engajados, enfim, então... Em termos assim, dos estudantes, a gente trabalha com estudantes que têm o mesmo engajamento nas duas instituições. Isso é muito interessante. Então, na verdade, até eu sou privilegiado por ter dado aula formalmente nessas duas escolas. Por que eu falo formalmente? Porque eu já lecionei, mas eu lecionava cursos livres de informática, então cursos de linguagem de programação, redes de computadores, mas era algo que não fazia parte da formação principal, né, do estudante, desculpa. Então, só que lá tem uma coisa, a participação dos estudantes lá na ETEC, com relação assim à gestão do campus, né, da escola, ela é menor do que a nossa. Mas por quê? Porque lá é um modelo diferente, entendem? Então, por exemplo, no Instituto a gente tem o orçamento participativo, a gente sempre que vai fazer as coisas consulta vocês. Lá é um pouco diferente porque não que não seja democrático, é democrático, mas para algumas coisas já vem definidas da gestão do Instituto Paula Souza como um todo. Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, o calendário, não sei se mudou isso agora, tá? Não tenho mais contato com isso. Mas o calendário já era algo que vinha definido, o curso já vinha definido, não tinha essa consulta que a gente faz à comunidade para saber se o curso atende, entre outras coisas. Então, na questão da percepção de escola, assim, no Instituto a participação é muito maior em questões assim que são pouco divulgadas nas outras escolas. E relacionado assim, engajamento, entre outras coisas, isso é muito nítido, muito perceptível. Por quê? Porque vocês têm aquela percepção e a sensação, o que é verdade, de pertencimento à escola. E é isso que torna uma escola participativa, produtiva, quando todos sabem que as suas opiniões serão ouvidas, consideradas e que elas podem, dentro de um processo democrático, serem executadas também.
Então isso torna a escola mais atrativa nesse ponto. Sim. Em relação, acho que é uma pergunta válida também, como você conheceu o IFE? Olha, eu conheci o Instituto lá atrás, porque assim, ó, na escola que eu estudei no ensino fundamental, a gente tinha alguns professores que traziam muitas questões relacionadas ao Instituto. Então, questões de vestibulinho. Então, assim, vinha lá, Federal 95, a questão da Federal 96. Só que na época chamava Escola Técnica Federal. Então eu conheci lá atrás. Aí, como instituto, eu conheci depois como professor. Então já era professor na ETEC. Como professor da ETEC, eu então, de certa forma, por estar dando aula lá, a gente tinha conhecimento do instituto, porque era uma escola muito próxima ali da nossa, então a gente sempre ficava de olho. Então a carreira também da escola, do instituto, era melhor do que a carreira que a gente tinha na ETEC, então se tornava atrativa também por conta disso. Na ETEC, eu, por exemplo, só tinha aula, eu não podia trabalhar com outros projetos, porque não tinha esse espaço. Tinha outros docentes que trabalhavam com esses projetos, mas esse espaço nunca foi dado a mim. E então, isso me tornou muito atrativo o Instituto para mim, porque era uma oportunidade que eu tinha para desenvolver outras ações. Então, eu conheci o Instituto através disso. E aí, em 2011, eu trabalhava numa empresa, trabalhava na Mercadocar, eu acho que vocês conhecem. Eu trabalhava na Mercadocar e tinha um amigo que é professor também do Instituto lá em Birigui, o Murilo, e o Murilo me falou: olha, Agostinho, vai ter um concurso no Instituto, eu estou entrando agora lá no Instituto, gostaria que você também tentasse, se você é parceiro aqui, acredito que vai agregar lá no Instituto também. Aí eu prestei o concurso, fiquei em segundo lugar e entrei em Guarulhos, e estou aí até hoje. Então, desde 2012 até agora, já passaram 8 anos que eu estou no Instituto. Eu acho que uma coisa que podia ser falada para dar uma ideia da democracia do Instituto é falar como funcionam as eleições, para reitor e para diretor. E eu queria que o Agostinho falasse um pouquinho sobre a eleição e como foi feita a eleição dele e tudo mais, e como é feito o processo democrático do Instituto. Ah, legal. Vamos lá. As eleições no Instituto, elas ocorrem a cada 4 anos. Então, a última ocorreu em 2016, agora a gente está em 2020. Então, deve ocorrer uma outra eleição ainda esse ano. É que esse processo precisa ser deflagrado pelo Conselho Superior. Aí a eleição ocorre assim. Ela ocorre em todos os campi simultaneamente. Aí tanto a eleição para diretor, quanto a direção para reitor. Elas ocorrem no mesmo dia. Ali, claro, cada um fazendo campanha dentro das unidades, né? Cada unidade faz a sua campanha e o reitor faz a campanha em todas. Aí, como que acontece? No momento, a lei de criação do Instituto, ela coloca que os estudantes têm 1/3 do peso da votação, então contabiliza todos os estudantes e aí faz lá a votação no dia, e aí todos os estudantes somados vão ter 1/3 da votação. Os técnicos administrativos têm mais 1/3 e os docentes outro 1/3. Então todas as categorias são representadas de forma igualitária dentro da eleição. E aí existe campanha, existe debate, então tem pré-requisitos, né, para fazer inscrição tanto para reitor quanto para diretor. Então todas essas questões são colocadas e são bem interessantes. E é uma forma também de vocês participarem e escolher quem vai representar o campus junto à sociedade, né, a sociedade como um todo, guarulhense, no nosso caso, e também perante a reitoria. Esse trabalho é muito importante e ele deve ser levado em consideração também. Pessoal, eu gostaria de fazer então uma pergunta aqui para vocês. O que vocês querem fazer quando a gente voltar lá para o Instituto?
em poucas palavras, assim, o que vocês mais sentem falta e é a primeira coisa que vocês querem fazer quando a gente voltar? Assim, o que eu queria era fazer um churrasquinho ali, todo mundo conversando, trocando uma ideia. E depois a gente pensa em como vai repor as aulas, né? Mas eu acho que uma coisa que eu sinto falta do Instituto é esse espaço pra gente conversar, sabe? Os professores, eles são amigos dos alunos, os alunos são amigos dos professores. O espaço de debate que a gente tem dentro da sala de aula também, por exemplo, em aula de sociologia, a gente coloca um tema lá e todo mundo vai conversando. Então uma coisa que eu sinto falta é isso, sabe? Os jogos do Instituto, quando tinha interclasse também, uma coisa que eu gostava bastante era aquele ambiente. Enfim, eu sinto falta dessas coisas no Instituto, sabe? A primeira coisa que eu quero fazer, eu acho que é dar um abraço na galera, né? Dar uma saudade. Tem um afeto muito grande por eles, por vocês, né? A saudade tá forte. Eu quero encontrar todo mundo, conversar, encontrar os professores, tô com muita falta de muitos professores, dos debates, como o Abner falou, que a gente fazia em sala de aula. E como o Thiago falou, a gente ficou muito apegado. Volta também que a gente falou no começo, né? Que a gente não sabia se ia se encontrar, mas a nossa sala ficou muito apegada. A gente criou um ambiente, assim, maravilhoso, porque todo mundo se ajuda, entendeu? Tipo, alguém tá com dificuldade numa matéria, a pessoa que sabe que ela tem um entendimento melhor daquela matéria, ensina o outro, ajuda nas atividades. Acho que isso é o que eu mais sinto falta, da nossa união que a gente tinha uma união muito forte. Mano, verdade. Eu acho que isso é uma coisa que o Instituto trouxe pra gente, porque, mesmo nossa sala sendo tão diferente, uma pessoa, sei lá, pensa de uma forma, ou ateu, ou você é cristão, dane-se, tá ligado? A gente fala bem fofo aqui, a gente se ama, tá ligado? E, a gente ajuda uns aos outros. Isso é muito da hora. Acho que, igual a Maria falou, acho que eu também vou sentir, porque eu sinto muita falta, assim, da gente conversar, sabe? De expor nossas opiniões com os outros. E das aulas também. Tem umas aulas que eu sinto muita falta e quando eu voltar eu quero conversar com todo mundo. Porque eu tô com muita saudade desse pessoal. Sim, eu acho que essa é a principal coisa. Eu acho que assim, logo que a gente voltar, eu acho que a gente precisa fazer uma reunião para começar a organizar a ceia de Natal que a gente vai ter na sala, que as aulas vão ser repostas e a gente já vai fazer uma ceia de Natal, né? Eu acho que então a gente pode também. começar. O amigo secreto, ceia de Natal. E você, Agostinho, o que você mais sente saudade assim, do Instituto? Pô, galera, eu sinto saudade de coisas, eu tava até comentando ontem, de coisas tão simples assim, né? Que a gente no dia a dia às vezes nem percebe. Mas, por exemplo, eu fui no Instituto outro dia e a escola tava vazia. Aí, assim, normalmente eu chego no horário do intervalo da manhã na escola. Chego ali entre 10 e meia. E aí eu sempre vejo vocês, assim, cada turma tem o seu canto, né? Então, por exemplo, ali tem o canto ali perto da biblioteca. Eu sempre vejo o pessoal do terceiro de Meca. Então, e aí tem outros lugares, aí tem o lugar da informática, tem o lugar de vocês sempre ficam ali na curvinha, né? E aí assim, eu senti falta disso, vocês acreditam? É algo tão simples, mas que nesse momento se torna algo tão precioso pra gente. Enfim, a gente tem que realmente repensar aí nossa vida, nossos conceitos, porque isso vai ser de suma importância pro nosso convívio. E eu concordo aí com a ceia de Natal. E, vocês nunca me convidam pras festas. Eu vou querer participar desse amigo secreto aí, tá bom? Aí a gente participa, faz uma ceia, vamos colocar lá, né, uma mini ceia de Natal ali, a gente leva um frango assado, vamos fazer lá uma farofa, a gente faz um negócio bem legal lá, tá bom? E é isso, sinto falta de vocês, né, sinto muita falta. A gente convida vocês, a gente vai convidar todas as pessoas do IF. A gente monta lá uma mesa grande no estacionamento, depois da ceia. Tá bom, então, tá combinado, hein? Vamos fazer uma festona lá quando a gente voltar. Espero também que quando a gente volte a gente já possa dar um abraço, né? Não ter que ficar em distanciamento. Tomara que essa vacina que estão testando seja um sucesso e que a gente consiga também recebê-la o mais breve possível para a gente continuar fazendo aquilo que a gente tanto gostava.
fazer mais um gol no Abner aí vai ser bacana. Não, em gol em mim é difícil fazer. Já mais falo um. isso. Dá mais um rolinho no quintal. E as meninas também, né? As meninas, eu não sei, na sala de vocês não tem time de futebol, tem? As meninas? Não, a gente só tem a torcida do Barcelona. É. A nossa torcida é muito forte. Ah, é a torcida mais chata do É a torcida mais organizada do mundo. Nossa, tá comprando briga, hein? Todo mundo A uniformizado. gente vai ter convidada feia. Ó, mas no linguajar do futebol, a torcida mais chata é a melhor. O Abner que gosta de futebol, ele sabe disso. As torcidas mais chatas são as melhores, entendeu? Porque é a que mais incentiva o time. Pô, vocês me vaiaram no jogo. Mas aquele cartão azul. Pô, bicho, explica pra mim aquele cartão azul lá. Não, você mereceu. Aquilo lá você mereceu. Gente, obrigado, viu? Obrigado aí pelo papo. Vocês são fantásticos. Depois me manda aí pra gente divulgar, tá bom? Sim. Obrigada a você por participar. Obrigado. Se a gente quiser voltar, o espaço tá aberto. Tá bom, então. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Acho que é isso. A gente agradece a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou do nosso podcast. A gente continua aceitando próximos temas para os próximos episódios. Inclusive, quem quiser participar do nosso podcast, tiver alguma ideia ou quiser participar, é só entrar em contato com algum de nós para conversar, para a gente ver se dá certo dessa participação acontecer. Obrigado por todos que ouviram e tchau. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.